Ok, meus amigos, estamos começando pela Rádio Estéreo Sul de Itajubá, sul de Minas Gerais, mais um programa Almeida Júnior. Você já sabe, é aos sábados, às 9, reprise às 4, às 16 horas. E hoje, a frase do dia para você fazer a sua reflexão. Preste atenção, hein? Por onde houver escravidão, não poderá haver educação. Que maravilha, hein? Depois nós vamos, junto com a minha convidada, vamos falar alguma coisa sobre essa frase aí, tá? Eu acho bastante importante. E a gente está hoje aqui sempre com aquele apoio tranquilo da Conserve. Conserve é do nosso amigo Jonas. Assistência em condomínios, apartamentos, casas e muito mais. Fale com a Conserve. 3621-3162. Bem, hoje, com maior alegria, com maior satisfação, a gente está recebendo hoje para um bate-papo bem informal a nossa querida Leandra Machado. Todo mundo conhece a Leandra, né? É lógico. Então a Leandra aceitou o nosso convite com muito prazer. Vamos conversar com ela, com vários assuntos aí. Ela já foi, depois ela vai falar, né, vai confirmar aí, foi secretária da Secretaria de Tecnologia, né, da Prefeitura de Itajubá, tal, essas coisas todas aí. Leandra, satisfação em revê-la e satisfação em apresentá-la aqui para o nosso programa da Rádio Estéreo Sul, exclusivamente via web. É um prazer enorme estar aqui com você, Almeida, com a Zé Maria, com todo mundo da Estéreo Sul. Já tive a oportunidade de estar aqui, é sempre um ambiente acolhedor. Tudo feito com muito carinho, a gente percebe nos mínimos detalhes. Sem sombra de dúvida. Leandra, você foi secretária da Secretaria de Tecnologia, isso? Como é que foi o negócio? Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Tá, então diga pra gente, para os nossos queridos internautas, né? Como foi a experiência? Excelente. É sempre bom você testar a sua capacidade de se adaptar, né, a novas realidades. Passei pelo Legislativo, fui vereadora, usufruí e, assim, procurei fazer uma imersão mesmo, desenvolver o meu trabalho com bastante envolvimento. Aprendi muito, é uma escola ser vereadora, e depois tive a oportunidade de trabalhar e participar de campanhas eleitorais, na época com o Jorge, depois com o Rodrigo, e me envolvi de corpo e alma, como é do meu perfil, né? Sou uma pessoa que não consigo fazer nada assim se não estiver plenamente envolvida. E tive a oportunidade de participar durante algum tempo, né, da gestão desses dois prefeitos nessa secretaria, porque é um tema que me encanta, que é a parte de negócios, de inovação e tecnologia. E como Itajubá é uma cidade que o seu perfil natural, que nós devemos cultivar e aperfeiçoar, é negócios através de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Que, aliás, Itajubá é uma das raras cidades que tem essa combinação de competência técnica, porque nós temos muitas universidades. Perfeito. Casado com a questão logística, porque nós estamos bem no centro do universo brasileiro, que é o Sudeste, entre Rio, Belo Horizonte e São Paulo, próximo de todos os mercados e, ao mesmo tempo, com bastante cultura de jovens que estão à disposição para aprender a fazer inovação e desenvolver tecnologia. E como isso é um ambiente extremamente específico, nós podemos fazer muita coisa em função dessa especificidade de Itajubá. E era o que eu tentava fazer, desenvolvendo programas para qualificação para o cidadão ser empreendedor, ao mesmo tempo empenhada em desenvolver o Parque Científico e Tecnológico de Itajubá, que eu entendo que deva ser a maior bandeira de desenvolvimento econômico de Itajubá, embora os políticos não entendam da mesma maneira. E trabalhando também para fortalecer o contato com empresas de base tecnológica, para que elas conheçam Itajubá e criem uma relação empresarial com os nossos jovens inovadores.
Perfeito. Então, é toda uma proposta de trabalho de desenvolvimento econômico pautado na ciência e no conhecimento, que é o futuro de uma nação, porque o século XXI é o século da inovação, da ciência, e Itajubá pode pegar carona nessa tendência. Certo. Apenas eu acho que desperdiça, a política itajubense desperdiça e desconsidera esse caminho como um caminho a ser escolhido como prioridade. É uma pena, né? Sem sombra de dúvida, Mas realmente. o tempo que eu tive no governo, eu me empenhei para fortalecer esse segmento que eu entendo que é um viés diferenciado que pode colocar Itajubá com destaque na economia brasileira. Realmente é uma coisa bastante interessante, porque Itajubá é um centro educacional, né? De altíssima qualidade. Claro, mas uma coisa que às vezes deixa a gente um pouco triste é a perda de algumas fábricas. Parece que estamos perdendo uma. Está sabendo alguma coisa a respeito? Sim, a PKC é uma indústria, né, que já manifestou aí, tornou público o seu planejamento, né, de encerramento de atividades. Né, mas o motivo, até dezembro. Leandra, tem algum motivo? Será que se as nossas autoridades, ou mais especificamente, né, o prefeito municipal, será que ele não teria condição de segurar essa fábrica aqui, não? Então, não tem jeito de você obrigar ou definir que uma empresa fique trabalhando sem lucro. As empresas têm que ter lucro, as empresas têm que ter claro, faturamento para manter as suas obrigações e ter lucro, né, para os proprietários. Quando não fecha essa conta, as pessoas racionais, elas fecham a empresa para poder garantir segurança para aquelas pessoas que trabalharam lá, porque você deve a elas uma série de direitos, e não se prejudicar também, porque você não pode trabalhar no vermelho durante muito tempo, você difícil. não aguenta, né? É difícil, Então, encerra-se as atividades para cumprir bem o seu papel social naquilo que lhe compete, durante o tempo que consegue. Se ela conseguir fazer isso eternamente, ótimo. Quando ela não consegue, o certo é fazer o que a empresa está fazendo. Ela vai encerrar as atividades, acertar todas as contas, sair limpa e fechar as atividades, né? Agora, é uma pena, né? Não é uma pena? É uma pena, mas veja só, olha como que mais ou menos é legal conversar com os cidadãos. Quando eu digo para você que o perfil de Itajubá é desenvolvimento de ciência e tecnologia, que significam empresas com outro perfil, não são empresas intensivas em mão de obra e não faz parte do mercado tradicional. Qual mercado está em crise no Brasil? Então é um mercado diferenciado. Diferenciado, de altíssimo valor agregado, porque é a empresa através do conhecimento. O que acontece? As empresas focadas em desenvolvimento tecnológico, em produção de respostas e de serviços para outras empresas, que é o viés da ciência e tecnologia, nós conseguimos ter valor agregado altíssimo, ou seja, mais pessoas mais qualificadas, com maior nível salarial, trabalhando em espaços físicos menores. Então, como Itajubá não tem áreas disponíveis a rodo, não tem. Como Itajubá já está, eu diria para você que ela já está bem saturada em termos de ocupação de áreas, inclusive cometendo falhas de ocupar áreas ambientalmente de risco. Nós temos aí o universo das faculdades altamente qualificadas, com capacidade de gerir e de criar e de fazer nascer empresas de base tecnológica, e nós não entendemos e decidimos ainda esse caminho e ficamos batendo na porta do mercado tradicional, intensivo em mão de obra, que não está mais em condições de atender. Eu vi uma reportagem hoje falando o seguinte: o Brasil, e não é o mundo, porque vários países já saíram da crise, ok? Na Europa, o próprio Estados Unidos, eles já saíram da crise. Aquela crise de 2008, eles trabalharam bem, fizeram a receitinha de bolo, seguraram as despesas e garantiram uma volta à economia com um crescimento significativo. O Brasil, que não assumiu de verdade que era uma crise e tampou o sol com a peneira durante muito tempo, se prolongou o desgaste. E agora o desgaste vem de uma maneira
digamos assim, veemente. Aí o que está acontecendo? O PIB no Brasil, o PIB brasileiro, que é exatamente essa diferença, né, do que você ganha com o que você gasta, esse número de empregos gerados e tal, essa continha aí está gerando um PIB tão baixo quanto o PIB está esse ano. O PIB brasileiro está se comparando ao PIB da década de 50. Então as contas não estão batendo. Não, e outra, significa que o PIB da indústria. A indústria hoje está produzindo, caiu tanta capacidade de produtividade, bem menos, né? Que ela está se equiparando ao PIB do setor indústria. A participação da indústria no PIB do país está parecido com a década de 50, quando o Brasil era muito agrícola. Então, você lembra disso? Lembro. Então, o que a gente pode observar? Em Itajubá. Aí vamos trazer isso para Itajubá. Não, mas aí, em termos de Brasil, por exemplo, está havendo propaganda enganosa a respeito disso aí? A certeza. Porque a propaganda que fazem não é sobre isso. Mas o problema é que o resultado não vai coincidir com o período eleitoral. O resultado pesado, em que nós vamos sentir muito sangrar o país, virá em 2015, 2016. Então, oportunamente, ainda há uma sensação de que nós ainda estamos numa fase boa. Mas quem já está à frente de negócios percebe que já está tendo que enxugar a máquina. Então, já está acontecendo o processo de desemprego por falta de produtividade e por falta de mercado, porque não se preparou o país para fazer bons negócios. Continua se tributando demais a indústria brasileira. Reserva de mercado não garante qualidade, pelo contrário, faz com que a empresa fique acomodada. E há uma tendência do governo brasileiro de criar nichos com reserva de mercado. Reserva de mercado significa assim, mesmo você sendo ruim, eu vou comprar de você, tá bom? Como que a empresa vai se esforçar e ser competitiva para competir com empresas internacionais? Fica difícil, né? Aí o brasileiro começa a pagar muito por um produto ruim. Nunca nós vamos chegar a ter... né? Não tem mercado. Não tem mercado lá fora, então eles obrigam o brasileiro a comprar aqui produtos com baixa tecnologia por causa da tal reserva de mercado que já está circulando no ar isso. Eu dou benefício, eu dou vantagem para vocês poderem vender bastante aqui, mas o que adianta? Você não estimula a competitividade, não estimula inovação, né? Fica difícil, hein? Mas fica complicado. Tudo isso para continuar cobrando muito imposto. É uma sangria. Realmente. E esses impostos estão derrubando a população, derrubando principalmente aquele trabalhador menor. Exatamente. Aquele que tem um ganho menor. Quanto mais você pressiona a economia com mais taxas, com mais tributos e com mais intervenção, mais ela vai ficando muito acuada, aí uma hora o bicho pega, ela estoura. Ela estoura com uma bexiga, né? Com desemprego e aumentando demasiadamente o preço por uma questão de sobrevivência. Sem sombra de dúvida. A empresa. Sendo pessoas. Ô, Leandro, eu, por exemplo, falava-se muito da Copa, muita propaganda, que não sei o quê, papapá. Após a Copa, o Brasil perdeu, né? Vexatoriamente, aquele 7-1 da Alemanha, que ela foi uma vergonha. Perder faz parte do jogo, mas de 7 foi demais, né? Machucou os corações de todos nós. O reflexo já está começando a aparecer. Muito. A própria Copa, o gasto que tivemos com a Copa foi muito maior do que o retorno da Copa para o Brasil em todos os sentidos. Verdade. O Brasil, em termos assim de marketing, não foi feliz. Não foi. Deixaram para fazer marketing institucional no mundo em cima da hora, não fizeram promoção adequada do país para que as pessoas conhecessem o Brasil como quem é o Brasil, né? Perdemos uma oportunidade ímpar disso. Não só do futebol e nem do carnaval. O Brasil é muito mais que isso. Exatamente, né? Brasil enquanto nação. Isso. Perdemos a oportunidade que o mundo inteiro estava olhando para a gente de mostrar quem realmente nós somos lá fora, por uma política de última hora, que é tipo fazer algum marketing de figurinha. Não, tinha que fazer um marketing
grandioso, compatível com o tamanho do país. Não faltou gestão, não sei não? Claro, o tempo todo. Gestão. Mal gerido. Gastamos muito mais do que a nossa capacidade né, nos permitiria e sem retorno efetivo. Todas as obras não vão ser elefantes brancos, não adianta. Aliás, ser elefante branco também acontece em outros países. Acontece. Quando a Inglaterra foi a mais sábia, que criou estruturas desmontáveis. Verdade. Então, acabou. Pelo menos não vai ter um passivo que é manter esses prédios mirabolantes que não vão servir para nada. Mas tem uma parte, Leandro, não sei qual estado lá da Inglaterra, ou alguns estados, que eles aproveitaram os estádios e estão usando na educação, não é? Ampliando as salas de aula, ampliando espaço para as crianças brincarem, e a coisa está funcionando. Sim. Pode também pensar nisso aqui, já que a nossa educação... Ah, meu Deus do céu. Agora, sabe o que eu acho, honestamente? Que nós devemos ser menos prepotentes, né? Inclusive, eu acho que isso vale para a Olimpíada, é o seguinte, pode, não pode, não assuma pode. Que não pode, não faz. Claro. Nós não poderíamos ter requisitado sediar Copa. Não poderíamos. Nós temos que gastar o dinheiro com uma estruturação da sociedade e da nação naquilo que é básico. O Brasil não tem 100% de atendimento em saneamento básico. Verdade. Não tem todas as suas cidades ligadas por asfalto. Não tem escolas realmente bem estruturadas num padrão nacional, tipo, como é que é o padrão de escola do Brasil? Não tem. Eu estou falando rede física. Certo. Não tem. Não tem. Cada cidade é de um jeito. Até hoje, nós temos no Brasil casas para servir de escola. Isso não é um país sério. De jeito nenhum. Um país que adapta fisicamente escola e põe crianças em casa, apertadinhas, porque vamos acabar com essa conversa fiada que falta dinheiro. Mentira. Não falta. O problema, isso aqui, Leandra, só complementando. Podemos não fazer prédios como alguns maravilhosos, mas austeridade, limpeza, arrumação e ordem é o mínimo e o que necessitamos efetivamente. Pois é, o governo, muitas coisas sobre a educação, a gente que é educador, né, a gente sabe perfeitamente. Nós vivemos isso na pele. Então, eu me aposentei agora, em maio, né, da educação do Estado, como supervisor, né? Eu já dei aula também. Então, a gente vê o seguinte, muitas coisas vêm engessadas. Vêm engessadas e são jogadas goela abaixo. Fica difícil. Então, a escola é inclusiva? Sim. Beleza? Beleza. Mas a escola não foi preparada para se tornar uma escola inclusiva. Chega um cadeirante ali, como que ele vai para a sala? Não tem a rampa, não tem acessibilidade. Exatamente. Então a coisa fica complicada. A grande maioria do professor também não foi preparado para problema de criança que não escuta direito, criança que não enxerga direito. Então, eles não estão preparados para isso. Então fica difícil. E tudo é questão de prioridade. Eu entendo que todo esse auê em torno da Copa e da Olimpíada, para criar uma sensação de que nós somos poderosos, isso aí, na minha opinião, é uma estratégia de marketing para que você desviar a atenção. E explora a carência humana, ou seja, a lógica eu entendo, mais ou menos eu percebi que seria assim, vamos dar pão e circo que a gente agrada e eles se sentem valorizados. Isso eu acho ofensivo e desrespeitoso. Mas é assim. É como se você dissesse, gente pobre, se você fizer um cafunézinho, como ela é muito carente, ele vai achar tudo lindo, maravilhoso, tipo Alice no País das Maravilhas. Mas e a realidade nua e crua? Quem que está dando suporte? Qual política pública efetiva que não estamos vendo no Brasil? Não. Que é o seguinte... Educação é prioridade. Educação prioritária e saúde prioritária é só no gogó dos políticos. Só no gogó. Em época de eleição ainda. Porque, na verdade, o Brasil não está realmente colocando educação e saúde como prioridade. Não está, porque, veja bem, na Segunda Guerra Mundial,
todo mundo sabe disso. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi, né, praticamente lá em Nagasaki, destruído praticamente. O imperador pensou, falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Para tudo e vamos investir na educação. Olha a potência que é o Japão hoje. Porque a educação... Coreia também fez isso, depois foi desmontada depois da guerra. Singapura. Então, veja bem, a educação, na minha opinião, é a base. Investiu-se na educação, o resto vem. E não é conversa de investir. Vou investir em quê? Olha, eu fico assim, de boca aberta. Como? E vamos trazer isso para o local. Certo. Um problema lá na Escola São Sebastião. Gente, como que um lugar... Isso é inadmissível em qualquer país desenvolvido. Uma escola em que você tem, no lugar onde as crianças estão, o mofo e a umidade circulando. Se você quer criar doença, é você deixar a pessoa... A criança ali. Não, qualquer pessoa no ambiente de mofo... Não tem como. E de umidade, a pessoa vai ficar doente. Problema alérgico. Não, e doente tudo, gripe e tal. E entender que isso não está tão ruim assim. Não inadmissível. E outra coisa que eu queria te dizer... Uma escola privada, vamos lá, uma escola privada, quando ela vai abrir o seu estabelecimento, o órgão da vigilância sanitária passa e ela tem uma lista de obrigações. Claro. Se ela estiver desenquadrada, ela não consegue abrir. Não consegue funcionar. Enquanto ela não adequar, ela não funciona. E por que a estadual funciona? Porque a escola pública não se sujeita à vigilância sanitária dela mesma. 2 pesos, 2 medidas? Por como que os projetos de construção de espaços públicos não se sujeitam à aprovação do próprio planejamento da prefeitura, seguindo a regra como o privado? Tem coisa aí, não tem? Isso eu acho uma coisa. inconsistência, uma incoerência, um desrespeito. Desrespeito mesmo. Então não precisa nem dizer o que você acha, o que eu acho, que está errado. Claro que está errado. Não devia estar funcionando. De jeito nenhum. A vigilância sanitária tinha que ter interditado. E por que não interdita? Eu acho um absurdo não interditar. Por que não interdita? Porque se o privado, ele interdita, porque a interdição, ela tem um objetivo de ser educativo e corretivo. Olha, você está errado, primeira notificação. Primeira notificação, claro. Se depois você volta e não cumpriu, aí ele vem para multa e vem para fechar. Perfeito. Até lá, a intenção é que a pessoa se redima, trabalhe para melhorar. E agora pode funcionar. Pode funcionar. Isso tinha que estar acontecendo com todas as escolas de Itajubá. Primeiro. Mas não tem dinheiro. Meu amigo... Vai ter que ter dinheiro. Tem que arrumar. Há um outro entendimento muito engraçado em relação à saúde, que eu acho uma loucura. A saúde é o seguinte, existe uma obrigatoriedade de lei federal que obriga o município, o estado, a colocar uma porcentagem do seu orçamento obrigatoriamente. Lá fala, no mínimo, não pode ser menor. Os políticos e os prefeitos, eles falam assim, é máximo. Eles entendem como máximo. Então, bateu naquele valor, eles param de investir. Olha só. Ou então, se precisa pagar a conta ficou um pouco maior, eles choram como se o dinheiro fosse deles. Se estiver saindo do bolso como deles, né? E outra, uma pessoa que chora porque está gastando dinheiro com educação, Pelo não merece de meu respeito nem minha consideração. Nem o meu. E outra coisa, Leandra, em educação não é gasto, é investimento. Claro, ainda mais para o poder público. Claro. Se já é para a família, que dirá para o poder público que tem obrigação constitucional. Direito para todos, direito para todos. Para todos, direitos iguais, né? Direito do cidadão e obrigação do Estado. Ele é mencionado na saúde, na educação e na segurança pública. Os 3 aí. Esses 3 pontos são obrigação do Estado, direito da população e obrigação do Estado, e eles têm dificuldade em atender a demanda da Constituição. Vou te dar outro exemplo. Essa informação é recente, eu não sabia disso. Eu não sabia. Talvez eu não saiba também. Vamos lá. Olha aqui. Existe uma lei aprovada no Congresso que obriga o governo federal
garantir 10% do orçamento com saúde. Educação são 25, mas os 25 não chegam. Mais da metade fica pelo caminho, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou falando da saúde, que esse eu Sei. fiquei sabendo. Não, tá. O governo federal é 10% na saúde. O estado é 15% e o governo municipal eu acho que também é 15%. É sobre a arrecadação do município? Sim. Cada um deles, sobre a sua arrecadação, tem obrigação, ok? Certo. Aí o que acontece? O governo federal, a parte do governo federal é para ele passar dinheiro para baixo, mas ele tem que gastar do orçamento 10%. A informação que eu tenho recente é que o governo federal não gasta 5%. Nossa, e depois detalhe. quer chiar. Olha só. E outra, por que a lei vale para nós quando temos que pagar imposto de renda? Isso. E o governo que tem a obrigação de lei de pôr 10% em saúde, coloca 5% e não acontece nada com ele. Pois é, e por que com a gente acontece? Vai fazer declaração do imposto de renda, deixa alguma coisa para ver, o que acontece? O leão vem ali e te morde. Imediatamente ele te acha. Então, nós temos que ser mais exigentes. E outra, não é uma questão de caridade. Isso é outra coisa muito obrigação, interessante. né? É obrigação. Mas isso é mau hábito da população. A população, ela vê o político olha que eu sou político e estou falando isso, que eu entendo que eu tenho que agir assim. Eu procuro agir dessa maneira. Claro. O político, ele é servidor. Ele é um agente público à disposição para servir a comunidade. E não para ser servido. Não para ser servido. Então, essa história. Isso é bíblico. De cidadão. Falar, eu devo tanto àquele político que fez isso para mim. Devo tanto. Não deve, não. Ele não fez mais que a obrigação. Deixa eu te falar, as pessoas devem ser respeitosas, mas essa adulação ao político como se ele fosse um ser superior é um equívoco profundo. Países, e o pessoal às vezes fala assim, Leandra, você fala tanto de outros países. Eu falo, olha, eu me sinto na obrigação de compartilhar as informações que tenho com as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu. Hoje é tudo globalizado. Se eu tiver a oportunidade de conhecer outras realidades, eu estou trazendo bons exemplos para mostrar para as pessoas, olha, existe outro mundo, acorda. É isso aí. E político, em muitos países, não é só um ou dois, eles andam na rua igual a gente. E outra coisa. Vai no metrô igual a gente. Não tem salário igual os nossos. Não tem essa coisa de adulação e um mundo como se fosse um mundo paralelo. Eu estou num patamar e a população em outro. Como se fosse um Deus, né? Exatamente. Não pode ser assim. Mas a população erra. Ela endeusa o político. Na verdade, os políticos são agentes públicos que estão lá para cumprir o seu papel cidadão, eu diria. Claro, O povo colocou o político ali para servir. Como disse uma frase muito interessante de um grande presidente americano, não me lembro o nome dele, mas você vai lembrar aí. Governar com o povo e para o povo. Não é isso? Juntos. O certo é isso aí. Não é? Na minha opinião, por exemplo, também, Leandro, eu penso da seguinte maneira. Se um governador, um presidente ou um prefeito for fazer alguma coisa que é para beneficiar o todo, a população, acho que tinha que pedir o apoio, fazer um plebiscito para ver a opinião do povo. Não ir aleatoriamente fazendo essas decisões. Por exemplo... só tem um questionamento para fazer em relação a isso, amigo. É o seguinte... Quer dizer, não é tudo, não. A coisa mais prioritária. Existe... eu acho que é um momento legal para compartilhar isso com a população, que é o seguinte... Sim. O processo eleitoral é o momento para se discutir e para se mostrar qual é a proposta de cada pessoa. E a população, naquele momento, ela vai dizer, essa proposta é a que eu quero, esta é a que eu não quero. O que acontece vamos trazer para o local. Localmente, as pessoas não prestam atenção no plano de governo registrado em cartório e no plano de governo que ele põe na mesa para a população. Porque o que faz
o que faz, o compromisso com a população, Almeida, é aquele plano de governo. Ou seja, se eu disse no meu plano de governo que essas são as prioridades, tá certo. que eu estou defendendo, a população vai ler e vai falar assim, eu também concordo. Então, já que eu concordo, eu vou dar meu voto de confiança para você cumprir esse plano que você está dizendo. Claro. Pronto. Então, pergunto, precisa de plebiscito para quê? Não, aí nesse ponto não. Então, é claro que não. E quando você, é igualzinho numa empresa, quando você vai fazer, eu quero abrir uma empresa, esse é meu plano de negócio. Ah, esse é o seu plano de negócio? Então tá. Então, você está autorizado a fazer isso aqui. Aí no meio do caminho você vai mudando tudo. Aí o bicho pega. Aí complica. Então, é importante que a população preste muita atenção. Os compromissos firmados são muito claros para a lei. Todos os candidatos entregam plano de governo no cartório. No cartório, Mas fica só lá? Só fica lá. Ninguém toma conhecimento. E a população não procura se informar. Não procura. Porque você não tem que votar na carinha linda, no olho azul, no cabelo cor-de-rosa. Não, de jeito nenhum. Você tem que ler o seguinte, ele se propõe a fazer isso. Eu vou dar meu voto de confiança e que ele arrume uma equipe competente. Depois eu vou cobrar. E aí, o que acontece? Se tiver que ser cobrado, cada um dos cidadãos tinha que ter um planinho na casa dele. Claro. E outro detalhe também. E também não tem direito a pedir o que não está lá. Não. E outro detalhe. Isso é outra conversa também, que o povo também gosta de pedir o que não está lá. Que não está lá. Outro detalhe também, nas reuniões da Câmara, por exemplo, quase ninguém vai lá assistir para ver o que está acontecendo. Então o povo tinha que estar presente nas reuniões da Câmara para ver o que está acontecendo lá. Depois reclama. Outro detalhe também, isso aí eu acho que você vai concordar comigo. Por exemplo, vai se fazer alguma coisa para beneficiar toda a população. Aí eu acho que tem que esquecer partido. Claro. Tem que esquecer partido. Depois que a gente é eleita, isso é uma... Mas a maioria não esquece, não. Depois que você é eleita, você já passa a ser representante da sociedade no poder constituído. Ou seja, eu não represento mais os meus eleitores. Porque ninguém vai fazer política, até porque não sabe quem quer ser o eleitor. Ele passa a ser um representante da comunidade como um todo, de todos os bairros, tem que defender as causas e as ideias de toda a população. Claro. Agora, é muito importante que a população entenda isso. Todo mundo é obrigado a colocar plano de governo registrado em cartório eleitoral, e aquele é o compromisso dele para com a população. Você consegue já perceber a qualidade do candidato quando ele coloca um plano de governo micha, pequenininho, genérico demais. A minha prioridade é saúde e educação. Mas e daí? Porque, qual é a sua, como é que você, quais as suas ações nessa linha? Então, é muito importante a população entender isso. Observar bem isso aí, claro. Né? Verdade. Sem sombra de dúvida, né? A gente hoje aqui no programa Almeida Júnior estamos recebendo com a satisfação um papo legal, gostoso, né? A gente sai até da pauta, porque senão tem que sair mesmo. Porque o assunto é vasto, o assunto é emocionante e o povo precisa tomar conhecimento. Então a Liana Machado está aqui com a gente conversando no nosso programa na Rádio Estéreo Sul, né, que é todo sábado às 9, reprise às 4. Outro detalhe, minha querida Liana, você sempre foi uma lutadora. Não tem medo da verdade e sempre enfrentou situações inusitadas, certo? Com certeza. Então, você é uma... Até porque sou a única mulher no cenário político, fica uma coisa muito engraçada. Então, fica difícil, né? Você precisa rebanhar mais mulheres aí, viu? Tento, viu? Tento. Eu tento constantemente, mas elas, infelizmente, ainda não estão muito animadas. Elas caem fora? Tem medo? O que é? Não se animam. Mas olha, isso é outro puxãozinho de orelha. Não é comum isso, tal como acontece em Itajubá. Existem muitas cidades menores do que Itajubá que conseguem compor Câmara Municipal com metade do seu número de mulheres. É a lei, não é? A lei? Não. A lei é quantos por cento de mulheres? Não, na verdade, a lei... Como é que funciona isso aí? Ela fala assim, que tem que ser, se eu não me engano, 30%. Ah, 30%. Mas não quer dizer que seja de mulheres. A lei fala o seguinte, é muito engraçado isso. A lei fala o seguinte, tem que ter 70% representação de um gênero e 30% do outro. Se por um acaso você tiver uma cidade que resolveu
Não pode ser 100% mulher também. Não tem como. Aí ela vai ter que ter 30 vagas para homem. Só que como mulher normalmente é que não se apresenta, as pessoas entendem que é obrigatório ser mulher. Não, é obrigatório ter 30% da representação de um gênero ou outro. Entendeu? Então, a Câmara Municipal de Itajubá são 10, né? São 10 vereadores. Candidatos, hein? Não, são 10, né? Eram 15, caiu para 10. Isso. Agora estão lutando para voltar a ser 15 novamente, não é isso? 17. 17, Que é 2 a pior mais. ainda. Pior ainda. Então, eu acho que é muita coisa, não há necessidade de tanto, não. E outra coisa, seria bom se desses 17 a gente tivesse pelo menos umas 8 mulheres, não é mesmo? Seria bom. É isso que eu estou te falando. As mulheres itajubenses é que resistem muito. Olha, então, é importante que elas... Não é falta de convite, né? Não é falta de convite. Então, prosseguindo aí nessa sua verdade, né, nessa sua luta sobre a verdade, sobre a transparência, como educadora também, então nós tivemos o privilégio de estudar junto na faculdade, junto com a minha esposa. Eu também tive privilégio, bons tenho tempos. lembrança de vocês. Bons tempos, né? E outra coisa, desde aquela época, me veio agora na lembrança, Leandra, desde aquela época, você sempre teve carisma e sempre teve aquela facilidade de liderar grupos para fazer trabalho. Então você já é política desde aquela época, né? E você nasceu política, aprendeu com alguém, observou alguém. Como é que foi isso aí? Então, essa sua ação, essa sua vontade de fazer alguma coisa, de liderar alguma coisa, isso aí já vem há muito tempo? Como é que foi? Como é que aconteceu isso aí? Decidir entrar para a política, procurar um partido e me candidatar, foi exatamente em 2004, quando então eu comecei a fazer a campanha para ser vereadora. Foi. Perfeito. Então, foi bem rápido a decisão. Quero ser vereadora para ver se tem que ser desse jeito que eu estou vendo aí na minha frente. Depois eu posso até contar detalhe da historinha que gerou essa vontade. Aí, quando eu fui eleita, eu comecei a fazer voltar no tempo da minha própria vida, e aí eu identifiquei isso que você disse, ou seja, eu tenho uma característica natural desde pequena, não é nem desde adolescente, não. Quando eu começo a me lembrar, eu me lembro do grupo, lá no Colégio das Irmãs do Maternal, depois eu fiz Maternal e Jardim e primeiro ano, com a professora Beatriz, professora Renilde. Depois eu fui para o Carmo Cascado e fiz até o 2º grau em escola pública. E eu me lembro muito de que realmente eu tinha muita ascendência sobre as pessoas, liderava grupos, liderava organização de formatura, liderava excursão, comunidade de jovens também liderava em grupo, sabe? Então, eu tinha realmente essa característica. Mas eu focava em várias ações. Mas só que tem muita gente que entende diferente, né? Tem muita, infelizmente, que entende diferente. Pensa que quer aparecer, que não sei o quê, que quer saber mais que os outros. Não é nada disso, não. Isso já é questão nata. E outra, então, pegando esse gancho aí, como você analisa a atual situação da educação municipal? Ela é boa, ruim ou regular? Olha, eu acho que nós temos muito a avançar. Eu fui professora de escola pública quando ainda escola de ensino básico era competência do Estado. Eu percebia que nós tínhamos muita dificuldade de estrutura física e materiais, né? Tanto é que a gente tinha que ficar fazendo festa. Claro. Mas nós tínhamos um conjunto de professores muito qualificados. Meus filhos estudaram em escola pública e eles foram muito bem educados com professores de escola pública. Hoje estão com 31 anos e 29 anos. Já tem filhos com 31? E tem 4 netos. Tem 4 também. Então, eu percebia que havia uma capacidade de professores de qualidade. Essa é a maior riqueza. Porque professor bom dá aula até embaixo de árvore. Sem sombra de dúvida, não reclama. Não precisa nem de espaço físico. Criatividade. E não perde a competência. Ele continua sendo competente mesmo assim. Certo. Agora, hoje eu acho que nós estamos num período em que nós estamos com professores ainda de qualidade, mas com uma desvalorização da educação como um todo. Os prédios públicos são deixados à revelia.
Sem nenhuma manutenção. O material pedagógico Fraco. é fraco. Não se introduz tecnologia como ferramenta na escola. Então a educação deixou de ser pioneira e ela está andando atrás, está atrasada no tempo. A forma de educar nossas crianças, a parte do trabalho educacional, está com baixíssima qualidade. Verdade. Aceita-se a criança não aprender. Não se pode aceitar a criança não aprender. A criança tem que ter uma força-tarefa para ajudar a criança a adquirir o conhecimento, o conhecimento adquirido pela sociedade. Esse conhecimento acumulado pela sociedade tem que ser entregue à criança para que ela faça bom uso. Certo. E ela não acessa aquelas informações, não acessa aquele conhecimento. Aí você vai criando um ciclo de pessoas incapacitadas. Por quê? É o conjunto do conhecimento, mais com o exercício da memória, com o exercício da criatividade, que você vai girando a sua riqueza. É verdade, é isso mesmo. A maior riqueza de uma pessoa é o conhecimento que ela, claro. que ela assume para ela poder melhorar a qualidade de vida dela. Senão ela não vai acompanhar o ritmo acelerado que está o mundo de hoje na base da tecnologia. Não, e outra, ela não cria autonomia de comportamento. Verdade. Só pessoas bem educadas, pessoas que acessam uma boa escola, que acessam o conhecimento, que desenvolvem a memória, o raciocínio e a criatividade, é que tem poder de ocupar melhor o espaço da sociedade. Claro. Como pai, como marido, como profissional, como, né? É verdade. E outra coisa, a educação não pode confunde, né? Muita gente se esquece que a educação vem do berço, vem da família, e a escola não dá educação, a escola complementa e dá cultura, instrução. Entendeu? E ainda, infelizmente, tem muita família que está esquecendo disso aí. Escola, isso é bom, tem várias linhas, né, sobre o que é a escola. Claro. O meu conceito de escola é assim, escola, ela é uma instituição. Ela não é papai e mamãe. Ela é uma instituição com um estatuto específico, com um regimento específico que está escrito lá. Essa escola está aqui para receber o seu filho, a sua filha, para que nós possamos apresentar para eles o mundo, digamos assim, o mundo social. O mundo afetivo é da família. E é um mundo social que implica em conhecimento, convívio, exercícios de raciocínio, para que ele possa se instrumentalizar para ir para o mundo na medida que ele vai crescendo. Senão ele não vai ter condição de enfrentar o mundo aí fora. Né? E isso passa pelo conhecimento, não tem jeito de ser diferente. Não tem jeito, sem sombra de dúvida. Leandra, o professor Rui Martins, ele postou nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, que várias mães têm reclamado veementemente de algumas escolas municipais, e algumas em situações precárias, né? E ele levantou essa bandeira e convocou aí o secretário Robson para usar a tribuna da Câmara para ser sabatinado sobre o assunto. E qual a sua posição a respeito? Do que? Dele ser sabatinado ou sobre o problema? Os dois. Bom, ele ser sabatinado, eu acho que esse processo é obrigação. Certo. Ou seja, a Câmara, quando chama secretários para pedir satisfação, está cumprindo o seu papel. Claro. E o poder público, na minha avaliação, tendo em vista que isso que vai ser falado, né, que é o problema da rede física das escolas, na minha avaliação, qualquer pessoa pública, e eu, se estivesse com essa tarefa de ir lá falar, eu teria que, humildemente, assumir que tudo isso está errado mesmo e que o governo vai criar um plano de ação para mudar isso em X tempo. Essa história, justificar o injustificável. Não tem justificativa. Não tem. Justificar o errado, não tem como. Olha, está errado mesmo, e eu estou aqui porque eu estou trazendo um botando plano. a cara a tapa e vou enfrentar. Eu estou aqui trazendo para vocês um plano de ação com prazo determinado e as ações específicas para reverter essa situação. Tá sanar esse problema. Isso. Chega de conversa fiada. Ponto, isso aí, também. Está errado, não pode ter mofo, não pode ter faltar janela, não pode. Banheiro, se tudo, você não aceita isso para sua casa, por que para a escola você aceita? Aí, não pode, ponto. Não pode, tá. Mas não tem dinheiro. Meu amigo, posso falar uma coisa para você?
Todo mundo fala que saúde e educação é prioritário. Qual que deve ser o comportamento de um político que tem visão realmente de homem público? Correr atrás do dinheiro. Ou de mulher pública. De mulher pública. Igual uma casa. A escola do meu filho é a coisa mais importante. Então, eu tenho R$1.000 por mês. Se a educação do meu filho é a mais importante, eu vou ter que cortar dinheiro de outras coisas. Lógico. Então não tem essa, não dá para você fazer tudo. Então, claro que não. Saúde e educação é prioridade? O resto vai ficar sem ter, Vai, então, claro. Não tem jeito. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, dar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, que não resolve nada. E não vai fazer falta para aqueles outros setores que eles tiraram um tanto da verba para que essa verba possa ser aplicada na educação. Exato. Você acha que alguém vai achar ruim? De jeito nenhum. Olha, reduzir secretaria, reduzir cargo de confiança. Mas então, eu falei, olha, sinto muito. Aqui só vai, a nossa prioridade é saúde e educação. Se 50% eu tenho que comprometer com os meus profissionais, né, com a carga, com a folha, né, 42% é folha, o resto vai ser para cuidar de saúde e educação. Acabou. Fim de papo. Mas então, não. A pessoa tem que ter sangue frio. Ou faz isso, ou faz isso. Ou faz isso. Fica difícil, hein? Complicado. Não, eu acho que é fácil. Fácil. Só que a pessoa, para assumir esse discurso, ela tem que ter feito um discurso assim na campanha. Na campanha, é verdade. Só que na campanha eles não querem falar nada disso. Não querem falar nada disso. Na campanha querem falar sobre, vou fazer isso para você. Quero ver ser firme. Olha, quero ser candidata e vou dizer para você, meu mandato vai ser para tornar a saúde e a educação de Itajubá modelo nacional. Exemplo. Isso mesmo. Não tem mais nem choro nem vela. Se você quiser votar em mim, vota. Se não quiser, não vota. Vota, acabou. Lógico. As Transparência. pessoas têm que ser muito mais claras. Transparência, honestidade, né? Eu não concordo com você. É assim a vida. A vida é assim. Concorda, não concorda. Agora é o seguinte, eu estou vindo com esse propósito. Eu posso ser eleita ou não. Ou não, né? Só isso. O problema das coligações, aqueles conchavos, tudo isso prejudica, né? É complicado, mas nem isso, né? Viu? Porque quando você tem a intenção do bem comum e deixa claro isso, acabou. Você tem o respeito de todas as pessoas. E outro detalhe, Leandra, e a política? Qual o seu comentário? Infelizmente, um dos candidatos, o Eduardo Campos, né, faleceu em acidente lá no jatinho em Santos e tal. Então, nesse caso aí, será que o partido ele poderá indicar um outro candidato? Sim, a legislação eleitoral, ela garante, para esse caso, o direito a trocar. Perfeito. Aí a decisão de quem será a pessoa será a coligação que vai definir, né? Perfeito. Hoje no programa Almeida Júnior, pela sua Rádio Estéreo Sul, estamos conversando com a Leandra Machado, né? Tá aí. E não se esqueça, hein? Conserve assistência em condomínios, apartamentos, casas e muito mais. Fale com o pessoal da Conserve, 3621-3162. Leandra, outro detalhe importante, a conversa está tão boa, né? Que eu também acho. A gente nem vê o tempo passar. Você, como uma política atuante, né? Já foi vereadora, né? Secretária, bastante coisa aí. Qual é a sua visão sobre a política itajubense? Então, e os nossos candidatos, eles têm chance nas próximas eleições? O que você acha? Você está dizendo agora, de outubro? Isso. Olha, eu vejo a política da seguinte maneira. Eu acho que o itajubense está certo em querer fortalecer um candidato local. Mas eu acho que as pessoas têm que avaliar com muito cuidado. Não basta ter uma pessoa, tem que ter uma pessoa com capacidade e influência no poder. O poder, né, público, as pessoas têm que acessar esse espaço e ter um bom trânsito no espaço público. E posições muito claras. Político que não tem posição está fazendo o que na política? Porque política é feita de partidos. Na origem da palavra você já tem. Partido não é para você se abster. Partido é para você se posicionar.
Então, as pessoas que são candidatas em Itajubá, elas têm que ter claramente suas posições e entrada, bom relacionamento com o poder instituído. Se ela, eu estou com vontade de ser candidata, então eu vou ser candidata, isso é uma coisa que não traz retorno para o município. Porque se a gente tem candidatos que não têm uma história já de força política... Tem que ser atuante, né? E de força política, você não consegue dar retorno do mesmo jeito. É como se não houvesse. O número de candidatos é enorme. Mas quantos que as pessoas têm na memória? Os mais influentes. Os mais influentes. Você não acha também que são candidatos demais? Um não tira o voto do outro? Não poderia fazer assim uma triagem? Por exemplo, num determinado partido tem lá 20 candidatos. Então, poderia fazer uma triagem e deixar os candidatos participarem, aqueles que têm mais chance de se eleger. Porque um vai tirar voto do outro e aí se elege ninguém. Mas isso é uma escolha do município, sabe? Eu acho que a população, cada um vale um voto. Só que o movimento que a comunidade faz, cada um com a sua cabeça, mas como todas elas, quando coincide o que elas pensam, elas são vitoriosas, entendeu? Então, por mais que venham pessoas de lugares mais inusitados, e por mais que elas sejam assediadas, se individualmente cada pessoa tem muito claro o que ela quer, a somatória daquilo vai ter sucesso. Então, nós temos o lado da lei. A lei eleitoral precisa ser mudada. Precisa. Então, existem candidatos que estão se propondo a fazer reforma eleitoral. Faz tantos anos que estão falando isso, nunca falam. Mas nunca vem do executivo. Pois é. Quem tem que desejar isso é o executivo e mandar para a Câmara e peitar. Porque nós somos presidencialistas. Não está na hora de mudar, por exemplo, voto distrital? Eu acho. Existem aí estruturas, exemplos no mundo inteiro sobre melhor representatividade. Eu acho também. Tem o voto distrital misto, isso, que é mais adequado. Então, é só introduzir inovações. Mas isso é importante que seja de competência do executivo mandando para a Câmara, porque aí vem com mais força e os congressistas discutem com prazo determinado para acabar. Além da lei eleitoral, que precisa ser mudada, nós também temos a lei civil e lei penal. São muito obsoletas, né? Está passando da hora também de mudar, né? Sim, muitas janelas para aquelas pessoas, igual um exemplo falar para você. Você já deve ter tomado conhecimento disso aí. Não é correto, não foi legal o que essa pessoa fez. Isso aí aconteceu mesmo. Um senhor bem coitado, né? Um salário pequenininho, sofredor, lutador, família passando fome. Aí ele foi lá no mato, matou uma saracura e levou para matar a fome da família. Foi preso, ficou 100 dias na cadeia. Não justifica, porque não pode matar animal, não sei o quê. Mas espera aí, ficou 100 dias na cadeia. E os grandes políticos, os grandes corruptos, a maioria está sendo solta agora, né? Terminar a prisão em casa. É um absurdo isso aí, não é? Olha, na minha avaliação, algumas leis que precisam ser urgentemente alteradas no próximo mandato, né, de quem ganhar, lei tributária. Essa aí também. Ela é pesada. Reforma tributária, reforma eleitoral, porque a reforma eleitoral desencadeia uma série de comportamentos que vão refletir no resto. Traz mais competência, mais obrigação para com os governantes, né? Questiona-se a reeleição, então uma pessoa séria tem que eliminar a reeleição, que é um vício absurdo na política. Continuismo. Reforma tributária, reforma eleitoral e reforma trabalhista. Na minha avaliação, essas 3 leis emperram o Brasil. São prioritárias, né, para você. Quando você fala sobre a lei de execução penal, eu discordo um pouco porque como desse assunto eu me envolvi diretamente quando eu era vereadora, eu aprendi, estudando o Código Penal, né, a lei de execução penal. Mas você não acha que não está antigo demais, ô Leandra? Está muito antiquado. Não, ela não é antiquada. Será? Você acha que não? O que eu acho, o problema é o seguinte, a nossa lei de execução penal, ela determina ela tem uma fluência e uma forma de tratar o crime que, se cumprida,
ela consegue o resultado que ela deseja. Ser cumprida. Acontece que no Brasil, a lei existe para ficar na gaveta. Porque o que a gente vê na prática Lei é só pra pobre, não então. é cumprimento de lei de execução penal. Vou te dar um exemplo claro. Quer ver um exemplo pequenininho? Sei. Um exemplo fala assim, que a pessoa vai presa, aí tem lá a questão da remissão da pena. A remissão da pena, que implica em você reduzir tempo da pena, é por trabalho. Trabalho. Isso. E cada trabalho vai dando dias remidos. 1 dia, 2 dias. Aí, como eles têm um depósito de presos e não tem uma estrutura que faça essa ligação com a regra da lei, eles não trabalham nem fora nem dentro. Por que não trabalham dentro? Uai. Não tem espaço. Por que não limpa, não varre, não cuida? Não. Não faz nada dentro. Fica em pé quando não tem espaço. Presídio para 100 tem 200 lá Fica sem dentro. fazer nada. Na ociosidade. Na ociosidade. É. Porque o sistema faz assim. É falha. Mas a lei não. A lei diz que a remissão é por tempo de trabalho. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Como eles não oferecem o trabalho, a instituição não oferece o trabalho, o que o juiz faz? Não é não é responsabilidade dele não ter o trabalho. A instituição não oferece o que a lei determina. Então, eles entendem que ele tem que dar remissão, mesmo sem o trabalho, porque não é a responsabilidade do trabalho não é dele, mas da instituição que tem que garantir isso. Aí entra aí 2 facas. Aí o que acontece? Ele tem remissão sem trabalhar. Faca de 2 gumes, então. Não é 2 gumes. A lógica da lei é perfeita. Se você trabalhar, você vai tendo redução da sua pena. Perfeito. Mas não se oferece o trabalho e se dá remissão. Está errado? Tá errado, tá certo. Mas por que não vai dar remissão se o preso está preso e não pode sair para trabalhar porque fala que não pode sair? Quem que tem que oferecer o trabalho? A instituição. Lava as mãos, não oferece, pronto. Tchau. E outra coisa, o trabalho não precisa necessariamente ser carteira assinada. Não, claro que não. Estou acabando de dizer, por que condenado fica dentro da cadeia sem trabalhar? Por que não lava, não passa, não cozinha, não arruma, não vigia? Outro detalhe, Leandra, veja bem, a cidade às vezes está... A própria instituição não deixa, você entendeu? Entendi. Não, olha, veja bem, poderia-se usar certos presos não perigosos, né? Tem muitas estradas rurais para serem limpas, para serem melhoradas. Não poderiam usar esse preso para fazer isso? Estou te falando, não pode cuidar da própria cadeia onde eles estão? Complicado. É um depósito horrível, que a pessoa sai pior do que entrou. Claro, outra coisa também, na mesma regra da lei. A lei determina que bom comportamento. Bom comportamento. Bom comportamento. Bom comportamento. Vou te falar. Como que se analisa o bom comportamento? A pessoa, hoje o que faz? Ficou quietinho. Como não tem equipe multidisciplinar para avaliar como que é o quadro psicológico, sociológico do cara, para dizer, ele está realmente se enquadrando de novo nos moldes da sociedade, se reenquadrando, ele está realmente tendo uma mudança, e isso a ciência hoje consegue enxergar, porque existem metodologias para fazer isso. Cadê a equipe multidisciplinar para avaliar isso? Não tem. Aí quem que dá notinha? Qualquer um. Aí o homem está com bom comportamento só porque está quieto. Está quieto, Isso não quer dizer nada, tá cavando um buraco lá na parede, mas está quietinho. Para fugir. Então, não é a lei que está errada. Entendi. Ela não está É a aplicabilidade dela que está com problema. Está completamente comprometido porque ninguém se dispõe a fazer isso como deve ser. O poder público é o primeiro a cometer ilegalidade. Ele cobra do cidadão comum legalidade, mas ele não cumpre. Os políticos entram lá para não obedecer a lei. Então, esses presídios que estão abrindo por aí, eu acho que esses grandes presídios, inclusive o nosso aqui, de Itajubá, eu acho que eles deveriam construir presídios agrícolas. Aí o pessoal tinha espaço para trabalhar. Tem mil maneiras deles trabalharem dentro do próprio presídio, porque esse serviço não falta. Não, isso não falta, não. Artesanato, um monte de coisa. Mas e o risco, meu amigo? Mais risco é eles ficarem. Não tem aquele velho ditado que cabeça vazia é a oficina do diabo? Se alguém que está estimulando a violência, estimula a
querer sair, né, fugir. É a própria estrutura que faz com que ele fique ocioso 100% do tempo. Saia pior do que entrou, né? Pior do que entrou. Outra coisa, outro detalhe, Oliana, você já pensou em se lançar candidata a prefeita? Acha que já está madura politicamente para o cargo? Eu acho que sim. Ah, que legal. Fui rápida demais. Você é seu cabo eleitoral. Eu vou te dizer, deixa eu te explicar uma coisa. Sim. A minha historinha política é de ser coerente comigo mesma. Tá certo. Não acredito em reeleição. Sempre foi assim, porque eu acho que a reeleição é um vício, uma deformação. As pessoas não falam o que precisam falar pela conveniência do voto. O medo está em, eu entrei e não quero perder. Mas a gente não é justo com a população, porque a gente fala o que a gente não acredita, chega lá não faz. Verdade. Então eu sou contra a reeleição. E por isso só fui vereadora uma vez e não me recandidatei. Depois disso, eu continuei atuando politicamente, porque eu acho a política super importante na vida das pessoas. A política, veja bem, Leandro, a política faz parte do dia a dia do cidadão. Política e não politicagem. Porque política vem do que? Vem de polis, cidade. Né? Então, é fator primordial. Isso que nós estamos falando aqui, é política. É política. É um ato político. Estamos fazendo política, um ato político. Então, ela faz parte da vida do cidadão. A educação, a escola, tudo é um ato político. E não politicagem. Porque muitos usam o poder para fazer politicagem. Aí, depois disso, eu continuei trabalhando na política, trabalhando para mudança. Eu também acredito muito na renovação permanente. E nisso aí você conseguiu muitos inimigos também. Por causa de ser sincera. Sempre. Mas isso faz parte da vida. Tem quem me ame e quem me odeia. Isso é normal. Faz parte. Quem não se manifesta sempre pode passar de maneira invisível, mas quem se manifesta nunca vai passar de maneira invisível. Como? Não tem como. Você passa a ser percebida e as pessoas passam a prestar atenção. Ou para concordar ou para discordar. É a essência do ser humano. Claro. Eu não tenho preocupação sobre esse tipo de avaliação. Eu fico bem tranquila em relação a isso. Claro. Essa madura, né? Eu me sinto à vontade para poder continuar me expondo e me sujeitando à avaliação das pessoas. Eu não me preocupo. Mas não me respondeu. Não me respondeu. Sim, eu estava contando a historinha. Ah, tá. Pretende se lançar candidata a prefeita? Exatamente, você falou sobre maturidade. Certo. Depois disso, eu atuei diretamente, com muito prazer, com muita alegria, para garantir uma renovação através do Jorge. Garantimos, ele foi eleito. Mas o que aconteceu é aquele velho problema que eu te falei, a inconsistência entre o discurso feito e o compromisso assumido com a população e a sua prática. Tô fora, meu amigo. Não foi para isso que nós viemos. Perfeito. Você fica aí, você foi eleito, eu vou sair. Não foi para isso que nós estamos aqui construindo um governo com um desenho diferente. Aí o que aconteceu? Aconteceu que estava havendo desencontro de falas, de ações? Sim, desencontro de ações, falta de consistência sobre a proposta feita, escrita, comprometida com a população e a ação. Depois saí. Entendi que eu precisava estar de novo junto com um novo grupo político para renovar. A renovação tem que ser um exercício constante. Conseguiu? Buscar. Conseguimos, o Rodrigo não foi eleito? Foi eleito. Tá aí, certo. de novo... Foi trabalhar com ele. De novo, estamos lá. Olha, você falou isso. Certo. Você falou que ia dar prioridade para isso. Em 6 meses eu estou vendo você falar isso e fazer isso. Você falou isso e aconteceu a mesma coisa com o anterior. Exatamente, a mesma coisa. Aí eu falei, como você foi eleito, eu me retiro, porque é assim que funciona. Ele que foi eleito, eu que tenho que me retirar. Certo. Me retirei, por quê? Não foi para isso que eu vim. Foi para governar junto de forma coerente. Não está sendo coerente? Estou fora. Com o povo e para o povo. Mas isso tudo me deu muita bagagem para entender melhor como é que as coisas funcionam e para ter convicção de que os meus argumentos, que sempre falei nos microfones, ainda continuam o meu espírito. Eu ainda continuo com as mesmas bandeiras. Certo. Eu continuo com a bandeira da renovação constante, eu continuo com a bandeira da não reeleição, eu continuo com a bandeira da segurança pública. Nem a segunda vez? Radicalmente contra. Só uma vez? Só. A gente pode até pensar em aumentar 1 ano de mandato.
em lei federal, não é aqui. Entendi. Mas a lógica é a seguinte, vamos ver se você concorda comigo. Quando você entra e se candidata, lá está escrito que você vai trabalhar por 4 anos, não está? Claro. Então, por que você quer que seja 20 se você já entrou sabendo que é 4? E tem gente que se aposenta na 4 anos na política. 4 anos dá para eu fazer o quê? 4 anos... Dá pra fazer muita coisa, Leandro? Não dá, não. Dá sim, desde que você já entre preparado. Certo. O que a gente vê muito é o Mas seguinte... muitos falam assim, 4 anos é pouco, tem que ter mais, que Mas não dá como, tempo. menino? 4 anos é 4 anos, eu não 4 entendi. anos, 4 pois anos é. é pouco. Pouco pra quê? Filho nasce em 9 meses, Não, 4 anos é muito. eu ia falar uma coisa aqui, é melhor ficar quieto. Você produz um ser humano em 9 meses, não Pois pode. é. Olha, presta atenção. O político acorda. Você tá. está eleito para 4 aninhos. 4 A aninhos. regra já está lá atrás. É. Faça o seu planejamento Que dê para você ter nesses 4 condição anos, de se claro. comprometer por 4 Mas anos. eles fazem uma relação monstro que não dá para cumprir nem em 10, vão fazer em 4. Outra coisa que acontece muito, sabe qual é? Os candidatos, eles não fazem... quando você vai trabalhar, você não tem período de treinamento? Claro. O candidato fala... Capacitação. O candidato fala, eu quero ser prefeito, mas não conhece nada da máquina pública. Tem que ter uma Não capacitação. tomou cuidado de estudar a lei orgânica, não tomou cuidado de estudar plano plurianual, não tomou cuidado de estudar a lei orçamentária. É verdade. Se o cara entra sem saber nada disso... 4 anos realmente fica pouco. Não, 4... Ele vai aprender em 4 anos. Eu preciso 6 meses, 1 ano para aprender. Eu falei, cara, mas você já tinha que ter aprendido. Se capacitado antes. Você é eleito, na pior das hipóteses, você é eleito em outubro. Você tinha que se mergulhar na estrutura pública até janeiro, fevereiro. Até dezembro. Até dezembro. Até na hora da posse. Outra coisa. É bom essa discussão para as pessoas entenderem. Claro. Olha para você ver como é que as pessoas perdem tempo e 4 anos fica mínimo. Sim. O prefeito é eleito em outubro. Junto com ele são eleitos os vereadores. Quem já foi eleito e está lá no poder, porque ainda vale reeleição, tá no poder. Está lá legislando. Certo. E o novo não está entrando. O que vai acontecer? Se você conhece a máquina, tem o período de transição. No período de transição, você já pode introduzir sugestões aos vereadores para que eles façam uma lei orçamentária mais consistente com as suas propostas. Afinal de contas, quem vai governar no ano seguinte? É o prefeito, né? Por que os vereadores vão querer sacanear? Desculpe o termo. Mas é esse o termo mesmo. Não, nós não vamos fazer nada disso, porque você só vai entrar no ano que vem, tá legal? Isso é falta exatamente de espírito público. Claro que é, cidadania. A prefeitura e a Câmara não para. Por que você não pode adiantar, já colocar mudanças na lei orçamentária para o ano seguinte, já no sentido do plano de governo do candidato? Do negócio fluir. Isso é muito comum e eu participei de 2 transições. Eu vou te dizer uma coisa. A transição é importante. Os vereadores não têm esse espírito de boicotar. Se você der para eles os seus projetos, eles introduzem na lei e você já ganha muito tempo, porque você já pode entrar com um orçamento que interessa aos projetos que você defendeu. Mas aí não entra aquilo que você falou, que nós acabamos de discutir. Realmente, eu acho que em todo segmento da sociedade, a pessoa, quando se propõe a fazer alguma coisa, ela tem que se capacitar, se preparar antes de se lançar. Claro! Certo? Porque senão ela vai dar tiro no escuro. E aí, eu acho... Por isso que 4 anos não dá tempo para nada. Por isso que você falou essa palavra aí, sacanagem. E ela cabe, é meio esquisita, mas cabe sim. Os vereadores vão sacanear mesmo. Eles estão, principalmente aqueles que já estão ali no segundo mandato, talvez saibam um pouco mais, entendam um pouco mais, vai querer boicotar o que o prefeito vai fazer. Mas não acontece aqui em Itajubá, não acontece, né? Não. Graças a Deus. E agora, outra coisa, eu não percebi isso em nenhum dos 2 momentos que bom, ainda bem. E outra coisa, é o que você falou, vereador também. Eu quero ser vereador. Você sabe qual é a função? Você sabe para que você está indo lá? Vai lá?
Eles vão começar o mandato aprendendo depois que entraram. Isso é uma perda de tempo. As pessoas têm que saber para que servem e o que eles têm que fazer na Câmara Municipal ou na Prefeitura antes de ocuparem o cargo. É verdade, tem que se capacitar. Isso também tem que adianta. observar. E outra, vai lá na Câmara. E outra, tem site hoje, está tudo escrito lá. Lei orgânica da Câmara, para que serve vereador, como é que faz a parte do ritual, tem regimento interno, está tudo à disposição. Tudo ali. Por que não estuda? Pois é. E depois eles vão levar 2 anos para aprender. Para aprender, aí 4 anos fica pouco tempo mesmo, né? Realmente, Que papo 4 legal. anos são 4 anos. Você tem que fazer projeto e plano de trabalho para 4 anos. Para 4 anos. Acabou. Não faz para 8, para 10, não. Acabou. Senão complica. Tem que ser uma coisa contínua. Certo. Não sou eu o responsável pela continuidade, é a sociedade. A sociedade tem que dizer. Tem que cobrar também, né? O que é bom para Itajubá? É saúde e educação? Eu vou dar prioridade. Quem vier depois de mim também. Também, a sequência. Se a população abrir mão deste tipo de prioridade, é porque ela também tem responsabilidade nisso. Claro que tem, claro que tem. Ela não está dando a mínima. É por isso que a gente observa certas coisas, Leandra. Por exemplo, um prefeito entrou, está fazendo uma obra, beneficiar a cidade toda. Aquele outro que vai substituí-lo, normalmente não dá sequência naquilo que foi bom na época que o anterior estava. Quer quebrar tudo, fazer tudo de novo para fazer um nome. Isso aí é complicado. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu escutei recentemente uma colocação sobre isso, muito interessante. E eu concordo. Eu não me lembro bem quem foi o responsável pela explicação. Ele disse o seguinte, mas que diabo... Olha os termos que eu estou usando, mas é que eu estou assim envolvida. Mas não é possível que entra governo, sai governo e educação não se melhora a educação no Brasil. Também. Sabe por quê? Porque a população, os cidadãos não se apropriaram do sentimento de que a educação é prioritária mesmo. Não é assim, ter escola não, ter boa escola, ter bom professor. Quando o professor falta a aula, os pais que criticam são chatos. São chatos, é verdade. Então, se a sociedade não se apropria de que educação de qualidade é o que ela deseja, nunca a educação de qualidade vai acontecer. Nunca vai acontecer. Ai, graças a Deus que o meu filho foi para a escola, agora eu estou folgada. Pois é. Não está nem aí se a escola vai ser boa, se não vai. Isso não é geral, não. Estou dizendo que um número significativo de pessoas. Tem muita família que faz isso. Só de ter o direito de colocar a criança na escola para ela poder fazer outras coisas, ela entende que não é. Não é. Escola é para ensinar. O menino tem que sair da escola, lendo, escrevendo, contando, multiplicando, ele tem que sair. Ah, coitado, não tem coitadinho não, bem. O que tem mais dificuldade tem que ser monitorado porque ele tem que aprender. Claro que não tem choro nem vela. O negócio é esse. Tá certo, concordo. Olha, o que precisa para melhorar isso? O que precisa para esse menino aprender? Vamos fazer uma força-tarefa que esse menino tem que aprender. Tem que aprender. Tá tudo certinho, enxerga direitinho, o menino tá com o físico dele, ele é saudável? Então tem que aprender, porque ele é ser humano. Ô, Leandra, a criança quando vai para a escola, a criança não chega neutra, não chega crua na escola, ela sempre leva alguma coisa. E a escola, o professor tem que pegar aquela experiência que a criança traz de casa e dar sequência e acrescentar mais coisas em cima disso aí. É incrível como a criança é uma esponjinha. Ela anseia por aprendizado. Se você deixar a criança trancada num quarto e não fazer nada com ela, a esponjinha vai murchando, murchando, murchando e ela vai ser uma pessoa sem brilho. É verdade. Porque a esponjinha dela está à disposição para absorver toda a informação. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente lida com a criança. Porque do jeito que ela absorve a coisa boa, ela absorve a ruim também. Nós somos espelho. Ela está lá à disposição. Porque tudo que o adulto faz, a criança capta. Claro, ela está ávida. Ela está ávida por se alimentar. Gente, a figura da esponjinha assim, é impressionante. Inchando de água, a criança inchando de Bom exemplo esse que você está dando. Um exemplo. Eu fico observando a minha neta. Eles acham que a criança é uma coisa. Ela não é vazia, não. Ela está totalmente à disposição
para ser trabalhada. Claro. Se você não trabalhar adequadamente, ela vai absorver parte da esponja, não a esponja inteira. Então é nossa responsabilidade. Porque nós somos espelho. O que eu faço, ela absorve, ela copia. Então eu tenho que fazer coisa boa para ela aprender coisa boa. Claro. Né? Depois a mãe e o pai reclamam. Dá mau exemplo. Mãe, pai, a sociedade inteira é responsável pelas suas crianças. Claro. Essa falta de sincronia da sociedade, tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Como assim não tem nada a ver com isso? Nós vivemos no mesmo ambiente. Se você vê uma criança fazendo um ato de maldade, você tem que adverti-la. Claro. É a sua contribuição. Tem gente que fala... Outra coisa absurda também, né? Ai... amenizar o problema porque o problema é fruto da droga. Isso é roubou. Mas coitado. Ele roubou porque está com fome. Meu amigo está com fome é uma coisa, roubar é outra. É lógico. Não é desculpa roubar porque está com fome. Posso contar uma historinha rapidinho? Olha coitadinho, é craque, coitado, sofrimento, a família desestruturada. Eu falei, primeiro que família... é histórico, não existe família perfeita. Não existe, claro que Todas as famílias têm problemas diferentes. Todo mundo tem. E nem por isso as pessoas têm o direito de sair roubando por aí, né? Não. Eu me lembro direitinho, eu não esqueço disso, Leandra, Lourdinha e Zé Maria. Eu tinha, parece que 5 anos, a gente morava, acho que em Muzambinho, tá? Aí tinha um armazém perto da minha casa. A gente sempre comprava naquele armazém. Antigamente era secos e molhados, né? Sim. Até surgiu os secos e molhados. Eu vou só mandar uma mensagem pro marido, que ele já ligou 3 vezes. Pode mandar lá, coitado, à vontade. Ele deve estar achando, vai chamar a polícia, será que tá minha mulher? Meu Deus do céu. Fala para ele que você está na Estéreo Sul. Estou muito bem acompanhada. Muito bem. E aí, eu fui, a minha mãe ficou no portão e pediu que eu fosse no armazém comprar não sei o quê, não me lembro o quê. Quando eu chego lá, o senhor me deu alguma coisa. Aí eu fui para casa e mostrei para minha mãe, que eu ganhei. Ela falou para mim assim, você ganhou? Peraí, vem cá. Me levou lá no armazém e perguntou para o dono, é verdade que o senhor deu isso para o meu filho? Claro. Saber da onde trouxe aquilo. Eu não esqueço disso, e isso foi ótimo para mim. Por quê? A pessoa não pode pegar nada sem autorização. E hoje, muitas famílias, às vezes a criança chega com alguma coisa em casa, um tênis, né, um relógio, a mãe nem se preocupa em saber de onde você trouxe, quem te deu, e a coisa vai crescendo. E quando ela alcança um patamar mais elevado, aí fica difícil de melhorar, de consertar. Sim. Então, o mal tem que ser cortado pela raiz. Durante o período que eu fui vereadora, eu me lembro de um fato que foi conhecido aí pela cidade inteira e marcou muito a minha vida política. Que foi o fato de eu ser enterrada, né? Eu fui enterrada, você literalmente. Sem saber? Fizeram meu enterro. Literalmente, com caixão e tudo. Assim, a clientela que me enterrou foram adolescentes e jovens, né, universitários. E qual o motivo? Porque se sentiram ofendidos por você ter falado alguma coisa. Se sentiram ofendidos pela minha iniciativa de que eu defendo até hoje, e não abro mão, porque eu acho que a sociedade, nós temos que cumprir a lei no que tange esse assunto. A lei nossa diz que é proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. Todo mundo banaliza essa lei. Mas tá certo. Todo mundo banaliza essa lei. Os donos de bar vendem. Aí, qual que era a proposta? Nós criamos um grupo multidisciplinar em lei municipal, está lá na Câmara Municipal, de minha autoria, um trabalho belíssimo, um grupo multidisciplinar. Não foi aprovado o trabalho. Não, foi aprovada a lei. Mas por que eles estão cumprindo? Não estão cumprindo porque como eu fui enterrada, os políticos todos arrepiaram, porque quem que vai querer que a população fique? Só que o seguinte, olha quem foi para a rua. Adolescente. Mas não foi a população que fez isso. Adolescente. Foi, adolescente é população. Mas não foi a população inteira, foi uma parte. Sim, mas impressionou os políticos. Tá. Adolescentes foram à rua para me enterrar pelo direito de consumir bebida alcoólica. Que maravilha, hein? Aí eu falo, meu amigo, mas você presta atenção. A lei determina que é proibido. Mas é proibido. O dono de bar não pode vender. É o que eu falo para você. Aonde está o senso comum dessas pessoas de que nós temos que ser
temos que nos unir para melhor bem-estar da Cadê sociedade. a família desse pessoal aí? Ele vende para menor, está escrito que tem que pedir. Olha, se é menor, como é que você vai saber que é melhor? Você tem que pedir certidão. Lógico, documento. Mas e aí eu vou pedir para todo mundo? Olha, Mas, claro, vamos lá, tem. você está querendo criar obstáculos. Proibida a venda de bebida para menores é proibido no mundo inteiro. No mundo inteiro, Não claro. é só no Brasil. Claro que não. Mas só o Brasil não consegue cumprir. Não, outro detalhe, Leandro. Na minha época, que pode falar. vai longe a minha época, não era permitido menor ficar até 10 horas da noite na rua, no máximo até 11 horas. Hoje, a molecada sai de madrugada para ir para as baladas. É um absurdo isso aí. É por isso que acontece tantas coisas erradas. Sabe aquela lei que o pessoal está querendo derrubar, que é o Código da Criança e do Adolescente? Uhum. Aquele código é mais outra lei que mais outra lei que se lê de cabeça para baixo. Dá-se muitas vantagens, coisas Não, para menor, não? Isso que eu estou te falando. A lei não é assim. Não é mas assim. a leitura que dão para a lei é assim. A lei diz que... Ela está capciosa. Sabe o que a lei diz? Não, a lei tá lá. O povo é que está lendo... Está interpretando errado. Está afim de interpretar errado. A lei diz um itemzinho. Educação, ir para a escola é direito e obrigação. A palavra obrigação eles tiraram fora. Porque se é direito e obrigação, o pai tem que ser obrigado a mandar. Tem. E quem está na rua, todo mundo não pode aceitar menino em idade escolar fora da escola. Na Europa não acontece isso. Não Polícia intervém. Leva em casa. Leva em casa, leva na escola. Leva na escola. E isso tá no ECA. Tá. É direito dele ir. Se você interromper ou criar obstáculo, seja pai, seja quem quer que seja, de não deixar o menino estudar, tem que ser penalizado. É direito dele. Mas também é obrigação dele. Claro. Não tem chove nem vela. Menino em idade escolar tem que estar na escola. Não na rua. Como que você tem menino que não estuda? Como que você tem menino que parou na 7ª série, na 8ª série? Mas sabe que tem muitas crianças de idade escolar que estão fora da escola. Agora não sei qual é o motivo. Será que é problema de vaga? É tudo coisa que não podia estar acontecendo. Na verdade é essa. E os únicos culpados são os responsáveis por isso, que é o poder público que faz as políticas públicas e o executivo que não executa o que ele mesmo propõe. E aí voltamos lá no início da minha frase do dia para o pessoal fazer reflexão. Agora vamos fazer uma reflexãozinha no finalzinho do programa. Por onde houver escravidão, não poderá haver educação. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Isso aí é básico. A educação gera É o caminho. A educação bem feita, ela gera consciência coletiva importante para se dar qualidade de vida de convívio social. Não tem jeito de se conviver bem socialmente entre pessoas não letradas, porque elas são normalmente inseguras e o ambiente sem as letras, que eu quero dizer no sentido positivo, claro, sem o conhecimento acumulado pela humanidade. Eu fico tão impressionada de ver essa falta de sensibilidade. Se a criança não frequenta a escola, ela deixa de acessar o conhecimento acumulado pela sociedade, pela humanidade, desde o seu nascimento. Você está privando um ser humano de trazer à luz todo o conhecimento acumulado pela humanidade, desde que foi criada a humanidade. Você tem o direito de entender o sentido da criação, por que nós estamos aqui. Tudo isso não nasce dentro da criança. Não, claro que ela não. tem que adquirir. E ela vai adquirir aonde? Aprendendo, né? Na escola. Primeiro a família, depois a escola. Né? Na família, que tem uma função social e a escola tem outra. Não há competição. Não. O povo está querendo misturar tudo. Trabalhar junto, é junto. É para trabalhar junto, mas não tem competição. Tem gente que fala assim, eu escuto isso, eu não concordo. A gente não consegue mais trabalhar porque a família não faz a parte dela. Eu falei, minha amiga, presta atenção. Você não é obrigada a fazer a parte dela. Claro, o menino pôs o pé aqui dentro, você vai ter que fazer a sua parte. Parte da escola. E aqui, quem manda é você. Claro. Mas estão tirando a autoridade do diretor, tirando a autoridade do professor.
Complicado. Aqui quem manda é essa instituição. Você assina, está escrito aqui, ó, o regimento é esse. O regimento interno tá aí, você tem que bonitinho. aceitar, porque é aqui que você tem que ficar. Claro. Acabou. Entendi. Lá na casa dele, é a mãe dele, o pai que manda. Aqui na escola não é. E às vezes acontece algum problema, que já É a passei, professora, é a diretora. já passei por muitas situações assim, né, como supervisor, do aluno maltratar, ofender, até agredir o professor, né? E a mãe fala, nossa, meu filho em casa não é desse jeito. Aí um dia eu fui um pouco ríspido, né? Coisa que eu não gosto de fazer. Falei, ô mãe, a senhora vai me desculpar. Então a senhora não conhece o seu filho. Outra coisa, sabe? Em casa é uma coisa, na escola é outra. Porque a senhora não conhece o seu filho, então. Né? Outra reflexão também é a questão o adulto atual, em número bastante significativo, está abrindo mão da responsabilidade de educar as gerações seguintes. Não tem cabimento em nenhuma sociedade tribal ou evoluída, o filho manda no pai. É complicado, Nenhuma. Né? Aluno manda em professor. Não tem sociedade que é desse jeito. O Brasil resolveu mudar a regra da humanidade. O aluno é que manda no professor. Professor na escola. Não existe nem em tribo, hein? Só para ser nem tribo, nem educação tribal. Pelo contrário, na educação tribal, a hierarquia é Tem muito respeito, mais firme. Respeito, é verdade. Não existe. Eu quero que alguém me mostre um país dessa inversão, porque o Brasil está invertendo. Está invertendo os papéis, realmente. O menino desrespeita o professor, quem vai ser mandado embora é o professor. É o professor. O menino, não pode encostar a mão em mim, não, que eu sou de menor. E Fala mesmo isso. não encosta. E professor não encosta. Claro o menino que não. ou seja, ou a comunidade educacional firma posição e quem manda na escola é diretor e professor, Acabou. ou vai continuar essa convulsão. Você é obrigada, eu falei, eu sou obrigada a ficar com o aluno na sala de aula e ele é obrigado a me respeitar. Claro. Se ele não está me respeitando, tem um procedimento legal do regimento, tem que chamar o pai, tem que chamar a mãe, tem que advertir, tem que suspender, faz parte do Conselho processo. tutelar, conselho tutelar está aí, né? E também o juizado. Tá bom, é a última instância. Aqui na escola ele tem que me respeitar. Claro. Eu sou professora, ele tem que me respeitar. Seguir as normas da escola. Né? Seguir as normas. Não está respeitando, vai ter suspensão, Claro, vai ter que aprender. Tem que aprender. Devolve para a família regularizar. De algum modo. Aqui dentro ele tem que me obedecer. Tem que aprender, respeitar. E a diretora tem que ficar do lado do professor. Claro, tem e que o supervisor tem que também. ficar do lado do sempre professor. Isso eu sempre fiquei. Por quê? Ou a gente cria uma hierarquia para a criança entender que existe hierarquia. O menino, ele aprende que ele dá a oportunidade de ter, digamos assim, o jovem, o adolescente, a criança, ela gosta de testar o limite. Testa o professor, é verdade. Ela testa a pequenininha. Você não vê também. criança pequenininha, bebezinha assim, sabe que tem que fazer uma arte, vai fazendo assim devagarinho, vai olhando. Se ninguém der conta dele, ele vai fazer. Ele vai fazer, claro. Mas é um teste. É um teste. Faz parte do processo educacional. Evolutivo, né? Também. Ou seja, nós temos que voltar a assumir o nosso papel de educar os nossos jovens. Porque eles não se educam sozinhos. Não, de jeito nenhum. Não se educam. Não. E está faltando essa liderança. Está faltando esse pulso, essa liderança. Falta de limite está demais. Os adultos estão abrindo mão de educar os seus jovens. É verdade. Sabe o que é? Na época da ditadura e tal, então o Brasil acho que não estava bem preparado para a democracia, por causa da ditadura, entendeu? Ficou esse negócio meio assim, não sei se isso aí tem associa-se hoje. Associa-se, né? Disciplina a militar. E não é verdade. Não é verdade. Não é. Todos os casos de empreendedorismo, quando você lê a história de vida das pessoas, todas, sem exceção, são disciplinadas. São disciplinadas, claro. Não quer dizer que são militares. De presépio, elas são disciplinadas. São focadas, disciplinadas. Tem limite. São persistentes. Né? E isso a gente não está trazendo à tona e nem valorizando na escola. Não estamos valorizando isso em casa. Na família, né? Que começa tudo ali na família. Né? E estamos invertendo os papéis. É verdade. Leandra, o papo, mas que papo gostoso, hein? A gente vai voltar a se falar mais vezes, se Deus quiser. Foi um papo legal, descontraído, né? Aprendi muito com você hoje aqui. Você transmitiu muitas coisas legais, interessantes da sua vida política, profissional, da amizade, de tudo isso aí. Isso é muito importante.
Leandra Machado, muito obrigado. E o programa Almeida Júnior da Rádio Estéreo Sul sempre estará à sua inteira disposição para a gente trocar figurinha, né? Essa Sim. troca de figurinha foi legal, foi sensacional. Eu tenho certeza que o nosso internauta vai ficar ligadinho, né? Ouvindo esse nosso papo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E como sou professora e tenho o sangue de professora para sempre, eu me sinto assim, uma professora quando eu venho aqui para falar com você, ou quando eu vou em outro ambiente, para poder trocar ideias, porque eu acho que é o caminho de educar também, né? É isso aí, esse bate-papo, essa troca é importante. Essa conversa é uma conversa criativa, ela se torna criativa e é uma conversa, além de criativa, instrutiva, e é para abrir caminho, né? Abrir mentes. Desde que as pessoas analisem e avaliem, né? Claro. A gente não pode fechar as portas para que elas não ouçam, né? A intenção é muito boa. Muito obrigado, felicidade nessa sua empreitada e que você realmente continue caminhando politicamente, né? Como você está. E que um dia, quem sabe, a gente passe a encarar com mais tranquilidade, realmente, a sua candidatura para prefeito. O tempo que isso aconteça, porque você tem muito potencial para isso aí. E tenho certeza que muita gente vai seguir, hein? O primeiro passo é a vontade. A vontade, é verdade. Ok, meus amigos, muito grato, fiquem com Deus e até o próximo programa Almeida Júnior, aqui na sua Rádio Estéreo Sul de Itajubá, sul de Minas Gerais, Brasil. É para o mundo, né?